Boa noite para todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de espiritualidade, né? Já trilhamos aí os módulos, né, do nosso lar, introduziu para nós a perspectiva de uma organização depois da morte, né, nos mostrando que a ordem ela antecede as expressões da Terra, que aquilo que chega no planeta Terra sempre está atrasado em relação aos planos da vida, que as cidades e as organizações são fruto de espíritos organizados e que existe uma trajetória de desenvolvimento espiritual mesmo depois da morte, em que André Luiz nos mostrou os seus primeiros passos, né? Seus primeiros passos nessa trajetória de desenvolvimento espiritual nos dois planos da vida. Depois nós elaboramos as primeiras notícias da operação espiritual dos planos espirituais junto à Terra, no livro Os Mensageiros, a organização da continuidade do desenvolvimento do estudo depois da morte, naquilo que nos aguarda, né? E o terceiro módulo foi Missionários da Luz, que já se introduziu junto com os mensageiros algumas noções de mediunidade. Mas a essência da obra Missionários da Luz falava sobre a reencarnação, o processo reencarnatório, o mecanismo reencarnatório. Agora nós estamos no estágio 4, que é o curso sobre desencarnação. Desencarnação e algumas características dos planos espirituais inferiores, principalmente, já que apresentou o nosso lar como um plano organizado depois da morte, mesmo que seja um plano espiritual de primeira grandeza. Agora nós vamos desvendar alguns aspectos dos planos inferiores, né? Então agora nós vamos começar diretamente as informações do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que começa com o capítulo 1, cujo título é Convite ao Bem. Antes de iniciar os trabalhos da nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo introduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Então, como André Luiz iria iniciar um trabalho de esclarecimento aos homens de como operam-se o auxílio do plano espiritual junto às esferas inferiores, então esse livro ele é uma mensagem para nós, uma mensagem mostrando a realidade do que nós chamamos erraticidade. O nosso lar demonstrou uma cidade organizada, um plano espiritual envolvida no bem, e agora vai mostrar como essas cidades operam junto não só à esfera da crosta, o umbral na sua dimensão mais leve, mas também ao umbral nas suas dimensões mais profundas. Provavelmente vai nos preservar das esferas mais trevosas, porque provavelmente nós não teremos condições mentais para estudar os planos mais trevosos que nos rodeiam, né? E para iniciar o trabalho, Jerônimo levaria a equipe dele que vai operar junto a isso para uma palestra
de um instrutor que ia falar sobre esses planos inferiores. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Quando é que uma noite vai nos inspirar? Elevação moral. Se na maioria das vezes nós movimentamos sem sensibilidade. De vez em quando, ontem mesmo eu estava dirigindo para fazer uma palestra, estava a lua gigantesca, né? Parece que nunca a lua fica tão perto da Terra nesses tempos nossos, né? Já deveria ser um convite muito interessante para nós, mostrando primeiro a pequenez do planeta Terra, os mistérios que existem por trás dos sistemas planetários, né? Então, mas em nossas preocupações imediatas, que é um grande desensibilizador para uma adoração natural, porque a vida em si já deveria ser um templo de adoração divina. Quantas flores, quantas formas, quanta grandeza. Mas quem tem os olhos sensíveis para adorar a Deus toda hora? O toque do sol na nossa pele, transmitindo calor. O corpo que passa diante do calor na sombra de uma árvore. Não teria tantos aspectos para nos convidar à sensibilização e ao contato com o Criador? Mas não é mais fácil nós ajoelharmos nos templos humanos, com as imagens superficiais, e achar que nós estamos adorando alguma coisa? Chegará um dia que nossa forma de adoração não se permeará pelos aspectos superficiais dos templos e nem das vestimentas. A vida por si só já não será suficiente para nós nos sentirmos ligados ao Criador. A presença das criaturas humanas, os animais, quanta grandeza existe em torno de nós, para que nos chama a atenção, né? Infelizmente, o nosso gasto energético interior é tão intenso com as preocupações humanas que não sobra espaço para uma sensibilidade adorativa, espontânea e natural, né? No mais, nós precisamos ser mais sensíveis, né? Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. O André Luiz está poeta, né? De vez em quando ele fica poeta. Que coisa, né? Porque existem pérolas de todos os matizes de beleza, do ouro ao diamante, ao rubi, quantas pérolas bonitas, né? E ele está falando das pérolas solares. É interessante que essa parte poeta dele só começa depois, talvez só nos mensageiros, porque lá no nosso lar não tinha nada de poeta. Ele estava tão conturbado com a mente ainda, né? E eles falam que o André Luiz é muito cientista, né? Ele trabalha muito o conceito cientista da doutrina espírita, e realmente trabalha, mas ele é poeta também. A sensibilidade. A sensibilidade. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Os espíritos, quando saem do nosso lar para vir na Terra, eles passam perto da Lua, muito mais próximo da Lua do que de nós. Imagina se nós já somos contemplados por uma Lua daquela. O que os espíritos não enxergam, né? Além de enxergar a Lua, eles veem ainda os sóis, as estrelas, né? Fulgurava o Cruzeiro do Sul como um símbolo sublime, desenhando ao fundo o azul escuro do firmamento. Canopus,
estrela de primeira grandeza da constelação de Carina. Sírius, nome da estrela cão maior, grande cão, desculpe. Antares, estrela gigante vermelha da constelação de Escórpios. Brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves vibrações noturnas, auscultando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. Quase uma poesia mesmo, né? É um texto todo poético, né? Demais, muito lindo. Você vê, né? Tudo. Dizem que o livro sagrado da vida é a natureza. Mas eu não falo só a natureza da Terra, né? Toda a natureza do universo. Né? Tudo é uma expressão divina de fala, que nós não escutamos com as nossas impressões materiais. Não percebemos ainda com a perspectiva do coração, porque nós interpretamos a vida com a mente. E a mente é o campo de sobrecarregado de informações. As informações são o conteúdo de interpretação que nós temos. A gente olha para as estrelas, tem os nomes delas, né? Assim? Então, você olha para o corpo, tem o nome do corpo, tem o nome das formas, tem o nome das plantas, tem o nome de tudo. O conhecimento, de alguma forma, também nos insensibiliza para ver os objetos sem nome. Colocando as expressões de interpretações em segundo plano. Ultrapassando o limiar do conhecimento para o limiar da percepção. A percepção talvez seja a maior grandeza que o ser tem, porque ela é o campo da consciência, né? E precisamos estar com a percepção limpa para usarmos as palavras apenas para comunicar a realidade percebida através delas, né? Você não pode olhar para a flor sintetizado com o nome da flor. É só para distinguir superficialmente o que ela é. Uma rosa, a palavra rosa não cabe à rosa. Com a margarida não cabe com a margarida, né? Senão nós ficamos só no jogo das palavras e esquecemos de olhar o objeto com delicadeza. Por isso que nós temos que ampliar nossa capacidade de percepção. O templo, edificado no sopé de grandiosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica, a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. Eles estavam num plano espiritual, né? No Templo da Paz, que fica provavelmente entre o nosso lar e a crosta terrena. O André Luiz já narrou um outro templo, se eu não sei se é o Templo da Paz. Vocês lembram se os mensageiros também foi o Templo da Paz? Templo da Paz? Que é aquele lugar onde eles pegaram até um carro, né? Acho que é uma colônia, né? Não, é um posto de... Posto. Posto de socorro. Mas se ele está falando templo, deve ser um templo entre essas regiões mesmo, né?
Se fica dentro de um posto desse, a gente não sabe. Vamos ver se eles detalham mais para nós. O templo, edificado ao sopé de grandiosa colina, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. E cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Muitas dessas palestras, então, nós achamos que só existem palestras na Terra, não existem, né? Elas continuam existindo depois da morte, conforme o assunto e interesse que os grupos vão participar nessas perspectivas de escutar a palestra. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu. É uma equipe pequenininha, né? Constituindo pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias. Então é um livro de 30 dias, de um mês, né, de trabalho. Aproximadamente em caráter de auxílio e estudo, com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Então o curso lá no plano espiritual ele é meio prático. Certamente que no plano da Terra ainda nós não temos essas condições mais desenvoltas. Mas vai chegar uma hora que a mediunidade não vai ser só plano de operação, mas também escola de estudo para aqueles que vão desenvolver, onde grupos de espíritos, por exemplo, poderão sentar junto às mesas mediúnicas para estudar e perguntar depois aos orientadores mais diretos, né? Alguma vez operar em trabalhos de auxílio, como campanha do quilo, como, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Educativo ele vai se ampliar para isso. Cada vez mais, o credencial de trabalho espiritual assomará os trabalhos da Terra. Um dia chegaremos a perceber que não existe tarefa na Terra que não tem conotações espirituais. Até uma cozinheira vai perceber que ela emite vibrações quando está fazendo comida. Sem as perspectivas dos sentimentos nobres, nós atrapalhamos muito o desenvolvimento das coisas em torno das nossas possibilidades, né? Quando todas as nossas atividades forem expressivas como um ato de fé, né? Tudo se transformará em aspecto divino. É. Ainda nós temos muitas dificuldades para trabalhar na vida, porque as coisas ainda não têm uma característica do seu verdadeiro valor na Terra. Pode ser numa repartição pública, pode ser em qualquer lugar. Um dia nós iremos trabalhar com uma sensação de que tudo é divino e que nós somos instrumento de quem? De Deus. Quando todos nós tivermos essa consciência numa simples operação da vida, seja para estudar, seja para, aí nós vamos ver que os nossos templos religiosos não precisarão existir, porque tudo se transformará em quê? Em templo. Não tem um ato na Terra que não tem característica de religiosidade ou de espiritualidade. Toda pessoa que opera as suas profissões com um sentido mais elevado, transforma a sua função num sacerdócio. Que os benefícios que nós podemos causar a uma pessoa quando fazemos alguma coisa direcionadas a atendê-las,
é no fundo um anseio de expressão do bem. Né? Pena que nós não lembramos disso, né? E tudo que fazemos tem uma certa característica superficial, né? Jerônimo, orientador de nossas atividades pela nobreza da sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações de redor, explicou gentil: muito justa a atenção acerca do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e grupamentos de socorro nas regiões menos envolvidas. Então, quantos ali estão igual o André Luiz, igual esses companheiros, ensaiando um curso de auxílio aos planos inferiores? Como que nós poderemos credenciar um plano inferior aqui no planeta Terra, materialmente falando? Existem tarefas, por exemplo, nos centros espíritas, como as campanhas de pãozinho, que levam, né, pãozinho, chocolate, sopa junto às pessoas da rua, que no plano material representam a materialização dos planos inferiores junto de nós. Alguns lugares podem até representar um antro de perversão e violência. Então, toda tarefa que nós encaminhamos de voltados a esses companheiros já representa um pouco que essas equipes fazem na onde? Nos planos inferiores. A diferença é que os planos inferiores são mais elásticos, mais amplos, né? E o reflexo disso na Terra não deixa de existir. É isso mesmo? Dizem que o mundo será mais nobre quando nós não tivermos essas paisagens juntos dos nossos olhos. Quando andarmos para as cidades, não encontrarmos o quê? Vestígio de mendigância, né? Mas isso, de alguma forma ou de outra, também retrata que isso também não poderá existir na onde? Nos planos espirituais. Enquanto estiver no plano espiritual, tem na onde? No plano físico. Tudo aí da Né? evolução. Então tem esses mendigos lá também. E lotado. Logicamente, em se tratando desse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com planos espirituais? Inferiores. Eles estão sendo o quê? Estampar a garrafa. Eles estão limpando, né? Como é que eles fazem essa limpeza? Os núcleos trevosos eles retiram, lançando para um projeto de viver em outros planetas. Melhor, num planeta que eles brincam de chamar do famoso planeta chupão. E Itaí não é muito, gente. E para limpar o umbral, eles fazem o quê? Manda para a Terra. Manda para a Terra. Por isso que a Terra está muito o quê? Conturbada. Porque está cheio de umbralino, né? Inclusive quem? Nós. Vocês acham que ninguém aqui veio do umbral? Né? Então hoje nós estamos vivendo os extremos. As personalidades umbralinas estão todas encarnadas, por isso está desse jeito que está. Né? Olha com que facilidade nós temos mais sintonia com as perturbações do que com o equilíbrio e a elevação. Um exemplo típico é uma festa como o carnaval, né? Não só orgia, violência, né? Hoje você chega num carnaval, por exemplo, você está vendo as pessoas em festa, mas tem um grupo ali que entra, aí começa um brigar, bater o peito em cima do outro lá, assim. Como se abrisse as portas do quê? Da animalidade. Então tem de tudo aqui agora. Por quê? Porque tiraram do plano espiritual inferior e jogou na onde? Aqui na Terra. Mas como é que isso vai ficar vivo? Só fica livre operando no bem. Então isso quer dizer que nós temos que fazer alguma coisa como eles estão fazendo. Eles não estão fazendo um curso para
atuar junto deles? Então, enquanto tiver esse tipo de perspectiva, nós temos que fazer o quê? Campanhas do pãozinho, campanhas do agasalho, trabalhos de orientação junto aos mendigos, né? Que é o mínimo que nós podemos fazer, ainda bem distante do que esses espíritos, nós vamos ver nesse livro aqui, que eles operam junto às trevas. Só, né? só vai acabar o dia que a gente não nos importar mais com isso. Isso mesmo, quando nós também limparmos as trevas da onde? De dentro de nós. De dentro de nós, parar de falar mal dos outros, né? Samuel, mas Pensar negativamente, né? tem um lugar aqui no planeta Terra, Ah, não conheço muito não, mas tem um lugarzinho que a gente tem a impressão que a gente chegou no céu. É muito lindo, é organizado, tem pobres, limpos e organizados, que trabalham. Entendeu? Então, o centro espírita é um lugar desse. Tá cheio de pobre trabalhando. Pobre espiritual. É. lá não, são É pobres assim? financeiramente mesmo. Isso. Então, Isso é externo. eles trabalham e vivem daquele. Isso. Nós não estamos organizando os umbrais? Então, Então está organizando o umbral da terra também. mas é espetacular. Você vê, Então, você tem está faltando pouco para atingir os planos mais o quê? mais fracos, né? É, Mais ué. baixos, né? Você vê como é que as coisas estão, uma intervenção de valores políticos, sociais, tudo aí já é um processo de natureza transformadora. Mas ainda tem muito espírito o quê? Ué. Não tem só espírito atrasado na pobreza, não. Tá? Muito espírito com colarinho, né? Velho. Então, muita gente está perguntando por que a Terra não entra, por que o Brasil não entra no processo de revolução violenta, porque não é assim que resolve esse processo. Aí violência contra violência. É, ué. A renovação é pessoal e individual. Nós precisamos nos conscientizar de que precisamos abraçar o bem como forma da nossa própria vida. Né? E demonstrando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão de tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta da terra. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas ornamentando o ambiente embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhes teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga num gesto de quem abençoava, ouviu-se o coro do templo entoando o hino: glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoada os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores da tua esperança. Onde há sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes as portas oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúleos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores das bem-aventuranças do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que renovam pântanos e espinheiros, cooperando na sua divina semeadura.
concede-lhes os júbilos interiores. Da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas, unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado, descortinando-lhes as visões gloriosas, que guarda para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal, enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faz brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Deve ser uma música muito bonita, né? Só a poesia já mexe, né? É quase uma oração. Se não é uma oração, né? Quem não diz que uma música não é uma oração, né? Diz o Livro dos Espíritos que a oração é dividida em 3 aspectos: pedir, louvar e agradecer. Os 2 mais fáceis de fazer é pedir e louvar. É o que nós escutamos aqui agora, não é assim? E o mais difícil é agradecer, que é a sensibilidade de percepção das bênçãos da vida, né? O instrutor ouvia em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Como é que nós temos até vergonha de expressar sentimento nobre, né? Até nos planos espirituais. O que você acha da pessoa que se humilha na oração, coloca os espíritos lá em cima e ela lá embaixo? Pode ser até um reconhecimento de humildade, mas os espíritos são operadores do bem como nós. É esses aspectos de adoração que nós um dia vamos perder, porque não precisamos colocar ninguém num pedestal de superioridade, que talvez os espíritos nobres não precisam disso, né? Não é à toa que o espírito mais nobre que nós conhecemos em grandeza escolheu uma manjedoura para nascer e morreu nos braços do quê? Talvez demonstrando para nós que a verdadeira grandeza não está nos aspectos superficiais, né, de uma grandeza falsa, mas na nossa capacidade de renunciar ao ego ou a necessidade de adoração das pessoas em torno de nós, para nos transformarmos em peças vivas junto daqueles que necessitam, né? Por isso pode ser uma expressão de muito mais de superficial de adoração do que realmente uma adoração de uma grandeza verdadeira, né? Afinal de contas, se eu não acreditar em mim, você acha que Deus vai resolver meu problema? Eu tenho que acreditar. Isso mesmo. Todos nós somos filhos do Criador e temos potenciais divinos para resolver todos os problemas que nos circundam a vida. Por isso que nós somos, a característica fundamental de um espírito está relacionado com a inteligência, né? E temos inteligências diversas para desenvolver. Pena que a educação na Terra ainda está submetida ao desenvolvimento do pedestal da intelectualidade, né? O dia virá que todas as inteligências são majestosas. E toda a capacidade de inteligência, seja a inteligência moral, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência prática, a inteligência espiritual. Quantas inteligências existem que merecem o desdobramento nas criaturas, né? Perdendo-se no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, metelo
sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu: não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Meros soldados das lides evangélicas, trabalhando ainda no campo da própria redenção. Então, esses mentores são igual a nós. Muitas vezes as pessoas acham que expositor, trabalhadores diversos, têm alguma característica de superioridade, que representa apenas oportunidade de trabalho, de manifestação do bem na prática superficial. Porque uma visita, uma palestra, ainda é muito superficial daquilo que nós precisamos fazer, né, nas expressões do nosso dia a dia. Os nossos trabalhos, né, quando você visita alguém que está doente, o doente pode ser o perturbado que nos perturba todos os dias. No grande hospital dos relacionamentos humanos. Se nós temos compaixão por alguém que está no hospital, por que nós vamos ter compaixão por aqueles que estão soltos no hospital da vida? Quantas possibilidades nós temos de retratar a grandeza espiritual, abrindo mão das nossas imperfeições quando elas manifestam no julgamento dos outros. Quantas sensações nós podemos ter na oportunidade da nossa vida de diminuir o nosso egoísmo no dia a dia. Esse é o verdadeiro trabalho, que não é diferente do trabalho desses companheiros, né? Por isso nós ainda temos que bater na tecla que a religiosidade não está nos aspectos do centro espírita ou de um templo religioso qualquer. O grande templo da vida para nós é o planeta Terra, que é apenas uma das igrejas que estão circundando em torno do Sol. Quantas oportunidades nós teremos em outros tempos? Nós estamos só estagiando aqui. Tem gente preocupado que o problema é a morte. Morrer no planeta é circunscrito demais. Renascer no planeta é circunscrito demais. Que dia que nós almejaremos voar no infinito da vida? Nós não somos cidadãos planetários, apesar de parecer isso algo muito importante. Nós somos viajantes do universo. Certamente que nós temos que cuidar bem do pedaço de terra que o Criador nos dedicou a oportunidade de uma encarnação no planeta Terra, não é assim? Auxiliar os nossos amigos que reencarnaram conosco no núcleo familiar, desenvolver a fraternidade junto aos companheiros que nós temos que desdobrar no trabalho profissional ou no dia a dia do movimento da existência, né? Mas precisamos estar abertos às possibilidades infinitas que a vida nos apresenta. Não é isso mesmo? Todos nós estamos trabalhando trabalho ainda no campo da própria redenção. Então, é interessante na parábola dos trabalhadores da última hora, ou na parábola dos talentos, que o trabalho mais importante é o talento único, ou os trabalhadores da última hora. A última hora representando a necessidade de trabalhar no terreno do quê? Da intimidade, né? Então, qual que é a última hora para nós? Não está mais nas esferas superficiais da nossa vida. As primeiras horas nós trabalhamos em prol das circunstâncias operacionais que a inteligência nos favorece junto à vida. Mas a última hora, ou o talento único, é a capacidade de nós compreendermos que essa frase final é o trabalho ainda no campo da própria redenção. É o trabalho que nós precisamos fazer na onde? Dentro de cada um de nós, né? Porque
de todas as esferas dos talentos, o talento único é o mais importante. Tanto é que, qual que é o personagem que mais se destacou na parábola dos talentos? Foi o que multiplicou 5 vezes, atingindo 10? A questão da parábola dos talentos está naquele que, com medo, escondeu o próprio talento. Isso quer dizer que, apesar das grandezas multiplicadas que nós podemos oferecer nos nossos potenciais pessoais de inteligência, operar no campo da intimidade é o valor mais essencial que nós teremos na vida. E o elemento que nos impedirá isso chama-se medo. Como eu já falei com vocês, o medo é a manifestação do não ser, porque o medo impede o ser de manifestar. Se você tiver que fazer alguma coisa, você está com medo, você vai paralisar a sua capacidade de ação. É assim? Se eu vou fazer uma palestra e eu tiver medo, não sai nada na minha boca, né? Tolhe a manifestação do meu ser. Então o medo é o não ser, o maior inimigo do espírito. De todas as expressões emocionais que nós temos que ter cuidado é com o medo. A única coisa que o medo serve é para nós fugirmos da dor. Porque o medo é o agente emocional que trabalha ante a dor. Tem muita gente que acha que o medo é o medo da morte. Não tem nada a ver isso, porque os animais não sabem que vão morrer, mesmo assim tem medo, né? Então, ele é o maior inimigo do espírito, porque ele anula exatamente a capacidade criadora do espírito. Então, se uma pessoa tem medo, ela tolhe a capacidade dela de resolver as situações. Se você tem medo de uma prova, você tem medo de resolver a situação que a prova te põe em diante da sua própria inteligência. E se eu tenho medo de viver a vida, eu tenho capacidade, eu tolho a capacidade de inteligência que a vida me pede a operar a cada momento. Não existe nenhuma circunstância da vida que não nos coloque em desafio à inteligência interior que nós somos. Por isso que o Espírito e Deus têm a característica essencial chamada inteligência. Inteligência ampla, né? Assim? Por isso que Deus é a inteligência suprema e o Espírito, na sua singularidade, chama princípio inteligente do universo, ou na sua condição humana de seres inteligentes da criação. Isso quer dizer que todas as circunstâncias da vida, no fundo, está desafiando a nossa inteligência interior. Inteligência de compreender, inteligência de perdoar, inteligência de lidar com harmonia, inteligência. Não tem nada no universo que não seja desafiador à inteligência de viver. E o que nós temos que fazer é desdobrar a inteligência espiritual em nós. Seja ela intelectual, seja ela emocional, seja... Quantas inteligências existem? Né? Fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou. Você vê, a maioria dos espíritos nos planos espirituais, eles se mostram envelhecidos. Porque nos planos inferiores nós somos capazes de apaixonar por todos os espíritos bonitos. Então, sabendo disso, eles já se tornam envelhecidos para você não apaixonar por ele. Pelo menos ter um sentimento paternal ou maternal. Mas então, uma paixão é um pecado? Não é pecado não, mas nós íamos colocar muitos espíritos constrangidos nesse sentido, né? E nós nos constrangeríamos nesse sentido, porque nós íamos achar tanta alma gêmea lá. Imagina, se nós olharmos os espíritos perturbados daqui da Terra já apaixonando, imagina um espírito nobre que tem uma grandeza espiritual. É assim? Se ia chegar e falar assim, estou apaixonado, achei minha alma gêmea. Por misericórdia a nós, eles criam uma característica envelhecida para nós não apaixonarmos por eles, sejam homens ou mulheres. No dia que nós somos amadurecidos o suficiente para não precisar mais constrangê-los com essas características, nós poderemos ver um espírito rejuvenescido sem que nós trazemos constrangimentos a eles. Estamos contando esperança. Você vê, né? Você vê, né? Mas aí você vai ficar igualzinha. Aí fica mal. Fica todo
Como que nós estamos tão presos ainda à forma humana perfeita, né? Por isso que a beleza na Terra é uma grande prova. Porque submete aos ensaios perturbados, né? Ainda nós não sabemos usar a beleza da forma que deveria ser usada. A sedução aqui é muito grande ainda, né? Uma pessoa quer ter um corpo perfeito, uma beleza perfeita, cuidado. Mas isso que a gente está muito atrasado. Para você ver, né? Nós ainda não temos olhos de ver e ouvidos de ver em se tratando da essência das criaturas, né? As impressões superficiais tocam a maioria das expressões humanas. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando fala da lei do amor, não sei se eu vou lembrar não, mas vamos tentar aqui. No princípio, o homem tem instintos. Desenvolvidos e corrompidos têm sensações. Então veja bem. A sensação se prende à forma. Corrompidos pelas emoções perturbadas. Nós ainda não conseguimos enxergar a beleza interior das criaturas. Basta ver que tem um conto em que Jesus encontrou com a vendedora de ilusões. Dizem que ela, quando viu Jesus, ficou tão encantada com os olhos de Jesus, que ela oferecia sua beleza aos prazeres da vida, personificando a nossa companheira Maria de Magdala, né? E ela chegou para ele e disse assim: vejo em teus olhos diferente chama, e assim me ofereço por amar-te. Jesus olhou para ela e disse assim: agora não. E passou. Dizem que quando ela estava leprosa, talvez na própria experiência material dela, ela estava trabalhando os recursos da beleza superficial para desenvolver a beleza íntima, que a lepra destruiu todas as possibilidades daquela que ela detinha de poder de sedução dentro da vida. E quando ela estava carcomida pela lepra, Jesus aproximou, e no momento que ela estava desprendendo do corpo físico, ele disse assim para ela: vejo em teus olhos diferente chama, assim procedo por amar-te. Usou as mesmas expressões para acolher nos seus braços, porque aquele era o momento em que ele iria responder os anseios que ela buscava, né? Você vê, né? Como que nós vamos ter que trabalhar a beleza interior para ver se nós entramos no cenário desses corpos iluminados. No dia que nós somos nobres por dentro, nós podemos conviver com a beleza exterior, que isso não vai ser problema para nós, porque o desejo não vai ser das nossas intenções nesse meio. Não é assim? Por enquanto, infelizmente, ainda bem que tem na Terra muita expressão de diminuição da beleza física, para todos nós que de alguma forma precisamos, né, desprender dessas características, mas é difícil, viu, gente? Como que nós lutamos para tentar manter a beleza física como forma de seduzir o outro? Mas o papai usava uma frase interessante. Conhecia muita gente, e passava um tempo e a pessoa completamente diferente. Ele falava assim: não, mas esse tempo é um fazedor de monstros, né? Você vê, né? Ainda bem que nós temos que envelhecer para ver se nós deslargamos do corpo, porque nós ainda insistimos em ter as plásticas, as coisas para manter o corpo tão ainda que nós, quanto mais nós lutarmos contra isso, mais difícil é o desprendimento da forma. Não é assim? Olha a grandeza da vida que nos envelhece para nós falar assim: está na hora de largar a carcaça corporal. Porque imagina se nós com 100 anos ficássemos bonitos ainda, né? Ia ser difícil largar o corpo, né? Até isso a sabedoria divina nos quanto mais você olhar para o espelho, assim, estou envelhecendo. Não, você está preparando para me desprender de mim. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou: mas
a minha personalidade não interessa. Então, personalidade é a característica pessoal que eu tenho na interpretação do nosso ser. Qualquer perspectiva de avaliação pessoal diante da vida é personalidade. E o espírito, quanto mais se aproximar da sua natureza espiritual, menos ele tem que ter o quê? Personalidade. É assim, no dia que você fala assim, você está pensando sem personalidade nenhuma, mas você está me vendo espiritualmente. Eu quero ser o melhor disso, eu quero ser o melhor daquilo, eu quero dar meu nome em tudo quanto é lugar, eu quero ser isso, quero ser aquilo, não é assim? Isso quer dizer que existe a armadilha corporal da beleza e existe a armadilha da personalidade bonita. Nós sempre estamos querendo ser destaques acadêmicos, destaques de beleza, o rei do futebol, o rei disso, o cantor expressivo, né? Assim, celebridades. Olha só como é que é as armadilhas da personalidade, né? Se nós temos que aprender a envelhecer para perder o corpo, eu tenho que aprender a perder as personalidades para me encontrar com a minha natureza mais profunda. O espírito, na sua essência, é a morte das suas personalidades. Samuel, por exemplo, a Gisele Bündchen, todo mundo acha que é supra-sumo da beleza, não é o meu caso. Morre, vamos dizer, amanhã, desencarna amanhã. E ela vai com um plano razoável. Se ela sobreviver bem à vida, sim, né? Eu estou achando que ela... Né? Isso aí. Ela vai ficar feia, assim, derrubada. Não sei. Depende do que ela sentir na Terra, né? Isso que nós estamos falando aqui. Beleza? Tá vendo como é que vai deslocando os processos? Beleza e feiura está relacionada a virtudes, né? Não pode ter inveja. Que a inveja é uma das distorções da feiura espiritual. Isso mesmo. Eu quero dizer que, logicamente, deve ter espíritos nobres e bonitos na Terra que continuarão nobres e bonitos no plano espiritual. Vamos pegar um exemplo dela mesmo, da companheira. Ela é hoje mãe, não é assim? Uma das grandezas que iluminam os corações das criaturas é a capacidade de ser mãe dentro da Terra. Né? Isso é de embelezar a alma. Depende da mãe. Paternidade, isso mesmo, depende da mãe. Né? Por isso que, quantas oportunidades nós temos de embelezar a alma no processo da existência. A forma como trabalhamos, a forma como cuidamos de alguém, a forma como traduzimos o nosso aspecto de viver, tudo isso é salão de beleza espiritual, né? E que nos pede uma grandeza na perspectiva da existência. E é lógico, certamente que nossas palavras são muito inspiradas pelo plano espiritual, né? O que nós temos que entender é a expressão silenciosa que nós temos durante a vida nos momentos em que a existência nos pede na convivência diária. Porque não adianta eu expressar tudo isso, mesmo inspirado pelos Espíritos, se isso não representar para mim uma perspectiva de existência no dia a dia. O ensaio que a vida humana nos oferece é muito grandioso para nós aproveitarmos a cada momento para traduzir nossa existência numa mensagem divina do Criador junto de nós. E isso que é formoseamento do nosso ser. Quantas oportunidades 24 horas de existência num dia nos oferece para o nosso engrandecimento, né? E olha que muitos de nós, muitas vezes, não formoseia a nossa alma pelo desperdício que as oportunidades nos oferecem. Mas quando nós começamos a compreender as nossas imperfeições, nossos anseios de egoísmo, no compartilhamento das coisas que nós temos, né? As dificuldades que nós temos de compartilhar a existência junto aos outros. Quando nós enxergamos
o movimento egoísta de nós, por exemplo, na preservação de atender mais os que nos são mais próximos, em relação àqueles que estão mais distantes, e você percebe esse sentimento egoístico e consegue abrir mão deles naquele momento para falar assim: o outro também é meu irmão, e eu posso não sentir tanta leveza de fazer isso por ele, mas aqui eu posso ensaiar alguma coisa nesse sentido. Isso é a possibilidade do nosso embelezamento interior, nesse trabalho de redenção interior. Aproveitando o exemplo dela, as referências são as melhores possíveis. Você vê. Dizem de uma beleza dela. Foi pelo engajamento social, pela ajuda a comunidades paupérrimas, Você vê, né? pela defesa do meio ambiente, pela aquisição de áreas de proteção ambiental. Você vê, e tem muitas celebridades, né? Tem muitas celebridades, jogador de futebol, cantor, né? Que podem ser até instrumentos de perturbação junto a muitos, mas são companheiros que podem utilizar desses elementos para fazer alguma coisa em benefício da vida, né? Dentre as celebridades que existem dentro da vida, nós temos as celebridades espirituais, expositores, médiuns, palestrantes, pastores, religiosos. Parece que existe lá em cima, certamente, um momento em que o Criador, em que o nosso amparador vai perguntar: o que você fez com os talentos que você recebeu? É isso mesmo. De Isso que aí. forma você utilizou esses talentos? Isso mesmo. Por isso, Exatamente. Por isso que as Tem gente oportunidades- que tem talento e tem gente que tem que estar demorado, né? Isso mesmo. Então nós precisamos compreender que nosso esforço pessoal, como esse companheiro está falando, no campo da própria redenção, o nosso esforço pessoal é transformar as horas e os minutos da nossa vida em momentos divinos, né? Tentarmos ser intérpretes do amor e da verdade em nossa existência. Esse é o grande desafio, porque todos nós temos desafios diários, seja na escola, seja no trabalho. Quantas possibilidades existem para nós darmos um recado diferenciado dentro da vida. Infelizmente, se nós formos coletar as oportunidades em que nós tivemos e as efetivadas por nós nesse sentido, são poucas ainda, mas uma hora vai ser algo mais multiplicado, né? Que é difícil a gente ter uma postura sem agredir os outros, assumir o bem sem, né? Ainda é muito difícil, porque as nossas perturbações ainda permeiam os nossos comportamentos diários. Mas graças a Deus, por isso que tem dia após dia. Por que a vida é feita de repetição? Porque se eu perdi um dia, eu posso aproveitar o outro. Se eu perdi uma hora, eu posso aproveitar a outra. O desenvolvimento espiritual ela não é feita de imediato. Ele é um processo de repetição. Por isso que os ciclos do desenvolvimento espiritual é feito de reciclagem. As horas são coletâneas de minutos, não é assim? Os dias, coletâneas de horas. As semanas, coletâneas de dias. Os anos, coletâneas de meses, não é assim? É como se a vida, no ciclo de repetição dos movimentos planetários em torno do Sol, ele se faz da mesma forma nas expressões dos nossos dias. São repetições. Nós ainda não percebemos, por exemplo, que o sistema solar ele é uma ampulheta de tempo de repetição. O Sol movimenta-se em torno desse centro, movimentando para criar o tempo e o espaço para o Espírito. Quantas repetições nós teremos em vidas? O que são as vidas senão a coletânea dos anos? E o que serão as vidas no processo de repetição? Certamente no amanhã nós vamos ver que é apenas uma engrenagem de tempos amplamente específicos. Porque se os minutos começam em repetições de segundos, o conjunto de vidas representa talvez a ampulheta das nossas perfeições,
que um dia iremos olhar com a mesma característica dos minutos. São apenas demarcações de tempos e espaços. Não é assim? Mas vamos para frente. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. Então, nós somos centro de energia, que precisamos canalizar essas energias em prol do bem. Todos nós. Quantas energias temos para canalizar pela vida? O desperdício é ficar preocupados, desperdiçar nossas oportunidades. Não são desperdícios, mas nós fazemos isso também, não tem, Todos nós merecemos férias, merecemos lazer, assim, só não podemos fazer da nossa vida isso. Isso faz parte da vida, mas não pode ser a nossa vida. Tem gente que levanta para divertir, tem gente que levanta para trabalhar, tem gente que levanta para servir. Nós temos que olhar que qualidade de vida nós damos a esses elementos ao nosso procedimento diário. Porque as oportunidades estão aí, E a forma como nós fazemos as coisas. Até para limpar um chão é digno de elevação. Mas vamos lá. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente. Isso em 1946. Tem melhorado um pouquinho. Se melhorou a Terra, melhorou os planos espirituais, Não estão melhorando a nossa vida? Tem muito espírito perturbado. Tem, inclusive nós. Não são espíritos sublimados, não. Tem alguém que quer ser espírito sublimado? Levanta a mão aí, por favor. Somos espíritos perturbados, tentando recuperar em níveis de harmonização e trabalho, estudo, operosidade, Mas ainda somos perturbados, Não vamos nos enganar, mas esse espírito é muito pessimista. Não, nós somos realistas e sabemos que nós estamos tentando movimentar na direção do bem. É só isso que nós estamos tentando fazer, não é assim? E o purgatório, cada hora tem motivo. Tem a Segunda Guerra, tem a Terceira Guerra. Você vê, Quantos motivos existem para ter perturbação, em forma de nome? A distância dos teatros de angústias vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas de vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Então, se tem o plano espiritual superior, tem ali naquele momento tinha uma vasta gama de planos o quê? Inferiores, gente, porque a maioria dos homens não são nobres, não. Mentes perturbadas reúnem-se após a morte em campos de perturbação. Os umbrais são bem extensos, imagina as trevas. O mal acalentado reúne-se tanto quanto o bem que almeja em prol das criaturas. Olha quantas escolas religiosas estão preparando os homens para morrer melhores. Mas infelizmente ainda não sabemos morrer, como também não sabemos o quê? Viver. A qualidade da vida é a qualidade da morte. Se alguém quer melhorar a perspectiva de vida da morte, melhora a sua perspectiva de viver. Que uma coisa está diretamente ligada à outra. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Por isso que todos nós, quando almejamos o trabalho no bem e ensaiamos nas tarefas espíritas, nós estamos nos candidatando a aprimorar isso de forma a nos tornar naturais em fazer o bem. Como nós não somos naturais em fazer o bem, tem que ter as tarefas, que são estágios do bem operante.
Não é assim? Quantas vezes nós vamos ter que fazer visitas a enfermos, trabalhos junto aos necessitados, para que a gente desenvolva a inteligência operativa da caridade? Nós não ganhamos o céu por fazermos caridade. Muitos religiosos dizem que os espíritas vão ganhar o céu com caridade. Não. Nós desenvolvemos sensibilidade quando fazemos o bem a quem está sofrendo. Porque se eu não tiver contato com quem sofre, como é que eu vou ter sensibilidade para ajudar alguém? A sabedoria da vida traçou para nós o sofrimento pessoal para a gente sentir o que o outro sente, quando o sofrimento está em nós, e o sofrimento do outro sem precisar que nós soframos, para que nós possamos sensibilizar enquanto o outro está sofrendo. Então nós temos duas medidas para sentir o sofrimento na vida: o sofrimento que o outro sente e o sofrimento nosso, para que nós saibamos que o outro sente. Qual que é mais fácil? Eu visitar o hospital e ver que tem gente que sofre no hospital, ou eu passar pelo hospital para saber que tem gente que sofre no hospital? Passar pelo hospital é mais fácil, não sentir o que o outro sente, né? Quando nós temos uma tarefa do bem no hospital, nós já começamos a sentir: não preciso passar pelo sofrimento para que eu possa ajudar as pessoas que estão sofrendo. Não garante isso que nós não vamos passar pelo hospital. Não é assim? Podemos até passar pelo hospital, para termos a certeza do que o outro está sentindo. Quando você sabe o que é fome, você desenvolve naturalmente a compaixão de levar o pão para quem está correndo. Ou você faz caridade de levar o pão para quem está com fome, achando que você está fazendo bem. Olha a diferença dos dois. A tarefa nos ensaia o bem para aqueles que estão sofrendo, e o sofrimento nos ensaia o bem para sentirmos quem é o outro através de nós. Não é assim? Falta de experiência não vai ter. A vida vai nos ensinar a fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. A expressão do Cristo não é uma expressão teórica de expressões de grandeza espiritual. É ensaio vivo para que nós possamos perceber que nós todos somos um. Em se tratando de necessidades ou em se tratando de desenvolvimento interior. Quando alguém está inconsciente de si mesmo na ação do mal, é porque ainda vai ter que experimentar as consequências desse mal em si, para sentindo-se operar de forma natural na direção daqueles que um dia vão passar pelos mesmos caminhos. Não é assim? Um sábio verdadeiro é aquele que soube passar por um caminho para ensinar o outro a experiência do próprio coração. Por isso que o Livro dos Espíritos diz: o espírito simples e ignorante, isso é, sem experiência, não existe metodologia de aprimoramento senão pela experiência daquilo que nós precisamos passar, sentidas no fundo do nosso coração, para nós sabermos quando alguém está sentindo alguma coisa. Não é assim? Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam por merecer as bênçãos da reencarnação na crosta terrestre, ficam suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Então, o que ele está dizendo? A maioria de nós escolhe a reencarnação para a redenção de nossos espíritos, e ninguém passa na reencarnação aquilo que não merece para o engrandecimento da sua alma. Lutas sacrificiais no lar, doenças, dificuldades, limitações, é as matérias educativas de redenção do nosso espírito, porque nós sabemos o que nós precisamos redimir. Não tem livre-arbítrio. Hã? Isso não tem livre-arbítrio. Quando nós
escolhemos o bem como nossa forma de viver, não tem livre-arbítrio, porque nós só escolhemos o bem. Então, Você já vem programado para isso, você não foge daquilo. apesar de você ter escolhido passar por elas, não é assim? É porque às vezes a gente acha que a gente vai dar conta. Isso mesmo. Chega Pode aqui, achar que não dá conta, mas dá conta. chega aqui, né? mas eu não escolhi isso. Isso mesmo. Eu não pedi isso, não é assim? É, Não, você não pediu, não. Você não é. Planejou. Não. tudo Você na vida. Exigiu. exigiu. Ele está dizendo ali, ousados nas solicitações de trabalho. É isso aí. Ué. Quando está lá, diz que vai fazer tudo. Depois, que coisa. Ele falou, ó, os que preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior. Quando nós estivermos redimindo, nossos olhos estão olhando para onde? Uau. Mas como nós não somos redimidos, eu tenho que olhar para onde? Para a reencarnação, no trabalho de reeducação de nossos espíritos. Não, nosso tempo esgotou, não vamos parar por aqui então. Todos os pormenores da vida. Semana que vem tem continuidade do curso, não é assim? Se Deus quiser. Só queria dar um recadinho. Não entendi, foi. Agora tem que olhar para baixo. Você vê, para quem quer redimir, tem que solucionar os problemas causados do passado.